Oi, turma boa! Tudo bem com vocês? Ítalo Vitorino passando para te fazer uma pergunta. E aí, você sabe a diferença da síndrome de Asperger para o autismo? Fica ligado que eu vou explicar para vocês bem direitinho essas diferenças, tá bom? Até já! Bom, olha só. No dia 18 agora de fevereiro é celebrado o Dia em comemoração, o Dia Internacional da Síndrome de Asperger, tá? E o que isso quer dizer? Com que se caracteriza a Síndrome de Asperger? Segundo o site do Khan Academy, que é um sistema interessantíssimo sobre apoio pedagógico, ele diz o seguinte, ó. A síndrome de Asperger é considerada e é um dos componentes do transtorno do espectro autista, certo? Só que ela é considerada uma situação mais leve dentro desse espectro, tá bom? E ela tem uma característica muito interessante que é muito ligada ao desenvolvimento de altas habilidades em áreas bem específicas. Tá? Então, por exemplo, deixa eu só pontuar para vocês algumas diferenças entre a síndrome de Asperger e o autismo. Exemplo, o coeficiente intelectual do Asperger geralmente é acima do normal. O do autista é típico, né? O do autista típico tem um coeficiente intelectual abaixo da média. O diagnóstico do Asperger pode ser feito após os 3 anos de idade, ok? O do autismo típico pode ser realizado antes dos 3 anos de idade. A linguagem também é um ponto importante no Asperger e no autismo. O Asperger ele tem o desenvolvimento da linguagem que segue a cronologia de desenvolvimento esperado, certo? O autista tem um atraso um pouco moderado e dependendo do nível que o autismo esteja nesse espectro, o comprometimento do desenvolvimento da linguagem pode ser maior ou pode ser menor. A gramática e a capacidade comunicativa do Asperger também é uma habilidade mais desenvolvida. Então, a curiosidade por palavras mais complexas, por um vocabulário mais rebuscado, acima da média, é uma das características que o Asperger traz. O autista tem ainda essa dificuldade em adquirir esse conhecimento e não tem tanta curiosidade por questões de linguagens específicas. No autista, essa gramática e esse vocabulário mais rebuscado, mais desenvolvido, mais lapidado, é limitado, ok? O Asperger também tem interesse em manter relações sociais mais saudáveis, de buscar contatos, de ser mais comunicativo, de precisar expressar, de precisar compor pensamentos, explicações, né? E gosta tecnicamente de manter os olhos voltados para ele. O autista, por sua vez, tem uma limitação também em estabelecer relações sociais. Esse é um dos aspectos importantes para a gente discutir. Só que isso não quer dizer que o autista não goste de relações sociais, certo? Isso é um mito. Na verdade, como ele é mais sensível a determinados aspectos, então o toque, o abraço, em algumas situações deixa de ser reforçador e passa a ser aversivo. Todavia, em várias situações, o abraço, o toque, o acolhimento da criança autista, até mesmo em crise, ajuda muito. Então, é um mito dizer que a criança autista não gosta de relações e não gosta de toque. A gente precisa fazer uma análise mais detalhada de como essa socialização, de como esse afeto e como esse toque aparece na vida da criança, tá bom? Então, fica ligado nisso. O Asperger, ele tem uma característica que é bem específica, e eu acho uma das mais interessantes, que é, eu não gosto da palavra obsessivo, mas eles constroem umas estruturas
leituras de interesse que são bem específicas. E por serem determinadamente limitadas, eles se dedicam muito àquilo. A linguagem, a ciência, a matemática. Então, esses interesses, eles são muito acima da média. Então, a criança, jovem, apresenta uma obsessão por determinados aspectos do mundo, certo? Então, é muito comum crianças gostarem muito de física, de matemática. Por quê? Porque são coisas que despertam maior curiosidade, instigam mais e é distinto daquilo que a maioria costuma discutir. Então, são assuntos bem específicos e de altíssimo nível, beleza? Já no autismo, esse interesse pode aparecer também, mas não tem essa carga da obsessão por determinados aspectos. Aparece muito mais o movimento repetitivo, aparece muito mais o hiperfoco em determinadas ações, em movimentos repetidos, então, em controle de posse de determinado brinquedo, de determinado material. Então, isso também é muito presente, ok? Por último, tem um ponto que eu também gosto bastante, mas a gente precisa ter uma atenção bem minuciosa sobre isso. Por quê? O Asperger, diante do funcionamento cerebral hiperativo, né, existe uma certa confusão, então, muita confusão. Então, é muito comum o Asperger acreditar que criou uma fórmula nova, que conseguiu fazer algo que ninguém nunca fez. Então, essa ideia de construção de coisas e essas confusões entre o que é real e aquilo que eu consigo de fato fazer é comum. Já no autismo, o desenvolvimento físico é dentro da classe da normalidade, tá? Então é dentro daquilo que é esperado pela curva de desenvolvimento esperado, tipicamente falando, tá bom? Bom, turma boa, acho que é isso. Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês a esclarecer algumas dúvidas, né? É muito importante que a gente discuta todos esses aspectos para que a gente consiga dispor de informações e as pessoas entendam um pouco mais sobre as classificações, sobre os comportamentos, e sempre que eu puder, eu vou passar por aqui para ajudar vocês naquilo que eu puder, tá bom? Então, um abraço, muito obrigado pelo seu tempo, pela confiança. Até a próxima.